do Senhor, irmãs, a paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Sandra Cristina, sou terapeuta familiar e estou de volta ao Família, um canal de bênçãos, para trazer mais uma mensagem de reflexão e de edificação para você e para a sua família. O nosso texto base de hoje encontra-se em 1 Coríntios 6, do versículo 12 até o versículo 20. Acompanhe comigo a leitura. Diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, em outras traduções nós podemos ver a prostituição, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porquanto fostes comprados por preço, Jesus morreu na cruz por nós. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Eu vou usar também Eclesiastes 3:1, que diz que há um tempo para todas as coisas debaixo desse céu. E associando essas duas referências bíblicas, eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo sobre a questão do ato de ficar. O modismo de hoje, todo mundo fica com todo mundo, virou moda, né? Tem que ficar. A mídia, então, os reality shows, as novelas, os filmes, os programas, todo mundo, os colegas, a sociedade, todo mundo hoje clama pela vida sexual cada vez mais cedo, mais precoce. E como você viu aqui na palavra do Senhor, o nosso corpo não foi feito para a imoralidade, o nosso corpo foi feito para o Senhor. E tem pessoas propagando, estão criando uma conscientização, tentando criar uma conscientização de que o sexo ele tem que ser realizado cada vez mais cedo. Isso não é vontade e nem determinação do Senhor. Mas para ilustrar um pouco mais sobre isso, eu quero te contar duas histórias reais que eu acompanhei pessoalmente. Uma garota de 11 anos, ela ainda era a única virgem da sua turma. E ela era muito criticada pelos colegas, ali eles zombavam dela, chamando ela de ultrapassada, de velha, e ela ficava muito constrangida com aquilo. E numa discussão com os colegas, ela acabou querendo provar para os colegas que ela não era ultrapassada, que ela não era daquele jeito. E ela seduziu um garoto e ali iniciou a vida sexual aos 11 anos. Ou seja, sem amor, sem saber o que era, sem experiência alguma, nada, sem uma orientação. Ela iniciou sua vida sexual para provar que ela não era normal. O triste dessa história é que o rapaz que a iniciou sexualmente, ele trabalhava numa loja de departamentos e ele contava todas as suas aventuras, tudo que ele fazia com ela, ele contava para os seus colegas. E um desses colegas conhecia essa garota e contou para ela tudo que estava acontecendo, e foi uma confusão muito séria, e as famílias foram envolvidas nisso tudo, porque o garoto só tinha 16 anos, também era menor. Então foi uma exposição muito grave, muito séria. E essa menina hoje, já se passou algum tempo, mas ainda hoje ela não consegue mais se relacionar, ela se fechou para os relacionamentos e ela acha que nunca mais vai ser feliz. E um outro caso é de uma garota de 14 anos que conheceu um garoto. Os dois, na verdade, eram colegas de infância, e eles fizeram um compromisso de esperar um pelo outro até que chegasse o momento certo de namorar. E ali fazer um compromisso sério para o casamento. Só que, infelizmente, nesse meio tempo, ela foi a uma rave na chácara de um amigo dos pais dela,
E ali ela conheceu um rapaz, se encantou por esse rapaz, dado ali ao momento, a balada, o calor da situação, e ela acabou iniciando a vida sexual nessa rave. E aí ela resolveu contar pro garoto de que ela gostava, porque ela gostava do colega de infância. E ela resolveu reconhecer o erro e pedir perdão. Mas infelizmente ele não conseguiu perdoá-la, decidiu seguir a vida dele e pediu para que ela seguisse a vida dela e que o esquecesse. E ela também acabou se fechando, acabou sofrendo muito com essa situação, e a frase dela era: por que que eu fui fazer aquilo? Por que que eu me entreguei daquela forma? Por que que eu não pensei um pouco mais? Porque hoje eu não consigo mais deixar que ninguém se aproxime de mim, porque eu acho que as pessoas vão me usar como aquele rapaz fez e não vão me levar a sério. Então essas duas histórias, elas são para te ilustrar alguns dos aspectos que eu quero falar com você sobre o ato de ficar, que é o título do nosso vídeo de hoje. Você fica ficando com 3 pontos cruciais para a sua vida. O primeiro deles, você fica ficando com transtornos afetivos e emocionais gravíssimos. O ato de se entregar impensadamente para um homem, ou um homem acabar iniciando com uma mulher, porque também nós temos os casos dos meninos que iniciam, muito jovenzinhos ainda, com prostitutas ou com outras mulheres, e acabam ficando com transtornos, mas sobretudo a mulher, porque nós sabemos que a sociedade é muito machista e cobra demais da mulher. Então, os transtornos afetivos que uma pessoa dessa desenvolve vai prejudicá-la o resto da sua vida, porque a culpa com isso tudo gera na mente, no coração, na alma e no espírito dessa pessoa uma barreira para que ela se relacione, para que ela se entregue efetivamente para uma outra pessoa, quando surgir uma pessoa verdadeiramente preparada pelo Senhor. E o interessante nós notarmos na Bíblia, em Gênesis, diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O homem não é um menino, não é uma menina, não é uma criança, é alguém já preparado, estudado, estruturado, em todos os aspectos da sua vida, afetivo, emotivo, também financeiramente falando, alguém que esteja preparado para assumir uma família. É um homem, não é um menino, não é um moleque, não é uma criança, como nós temos visto atualmente na sociedade. Então, o primeiro aspecto é esse, a questão dos transtornos afetivos que vão marcar você, criança, você adolescente, para o resto da sua vida, e que você pode acontecer de não saber lidar com isso e ser infeliz o resto dos seus dias. Um segundo ponto que nós podemos observar no ato de ficar irresponsavelmente é a questão do esfriamento da nossa fé, com a naturalização do erro. Hoje é natural, todo mundo, aonde você vai, todo mundo incentiva, desde a roupa da criança. Nós temos hoje meninas, criancinhas vestidas como mulheres adultas, muito sensualizadas, eu diria até sexualizadas, maquiadas, prontas para a noite, para a night, para as baladas, para as raves da vida. Peraí, isso não é natural, não é isso que nós temos que ensinar os nossos filhos, não é isso que nós temos que aceitar como natural, isso está errado. O sexo, ele não é feio, ele não é sujo, ele não é errado. O sexo é um presente do Senhor para os casados, não para você solteiro, não para você solteira. E aí você pode me dizer, mas por que não? Porque a Bíblia diz assim, não é para os solteiros, é para os casados. E eu queria te fazer uma pergunta, qual a diferença da meretriz, da prostituta, que tem, né, essa vida como profissão para você que fica com o seu namorado ou com sua namorada sem se casar? Aí você pode me dizer, a prostituta cobra. Isso, ela cobra, mas não faz diferença nenhuma. Não é pelo ato dela cobrar que faz você ser diferente dela. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque é pecado, é errado. O sexo fora do casamento se chama imoralidade e prostituição. Então você é tão prostituta quanto aquela mulher que faz isso como profissão. E às vezes a gente condena, recrimina, cobra, discrimina uma prostituta e está vivendo uma vida de prostituição, porque prostituição é sexo fora do casamento. É preciso que você entenda isso.
Se você está vivendo sexo fora do casamento, se você tem uma vida ativa sexual com seu namorado, com sua namorada, você está prostituindo. E isso é muito sério, isso é muito grave. Então esse é o segundo aspecto. E um terceiro aspecto que é muito grave em relação ao ato de ficar são as consequências. Quem acaba ficando muito, né, de forma irresponsável, acaba ficando mesmo, ficando mal falado, mal falada, acaba ficando sem moral, acaba ficando com problemas familiares, pois tem dificuldades de lidar com isso na família, no lar, com os pais. São pessoas que mentem muito, que dissimulam, que às vezes tem que sair escondido, tem que inventar história para poder encontrar com o namorado, com a namorada, e acaba fazendo com que os seus pais percam a confiança neles. Então você acaba perdendo, né, a confiança dos seus pais e gera graves problemas familiares. Você fica também cheio de traumas, como eu já disse, de conflitos internos, de cobranças, de dificuldades de lidar com sua vida afetiva e emocional. Você também pode acabar ficando com sérios problemas físicos, você pode contrair uma doença, e isso pode te trazer muitas dores de cabeça, não só para você, mas para sua família. E um último ponto, você pode acabar ficando grávido e grávida. E eu digo isso porque não é só a menina que engravida, o menino também. Ela não fez isso sozinha. A nossa sociedade diz o seguinte: quando está no bom da situação, quando os dois estão aproveitando isso, aí sim, são os dois. Mas quando gera uma gravidez, aí a menina é a culpada. Ela engravidou. Não, ela não engravidou sozinha. O menino teve participação nisso. Então, quando você acaba ficando irresponsavelmente, na maioria das vezes o que acontece é isso: você acaba ficando grávida. E essa gravidez precoce, sem planejamento, ela traz uma série de consequências. Ela interrompe os seus sonhos, ela adia os seus projetos, ela provoca desajustes e conflitos pessoais e até familiares, porque muitas famílias não aceitam, expulsam a filha de casa. É muito sério isso. E ela pode gerar até a morte do bebê, um aborto, e até a morte da mãe e do bebê, porque nós sabemos em que lugares e os tipos de pessoas que se sujeitam a fazer esse tipo de serviço. Então, nós sabemos que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade, muitas meninas, muitas mulheres, muitas crianças, porque 11 anos é uma criança, 10 anos é uma criança, 12 anos é uma criança. Quantas dessas pessoas não têm morrido nesses lugares sujos, imundos, porque ficaram irresponsavelmente, acabou ficando grávida e queria resolver o problema de uma forma drástica e, na verdade, fez gerar mais problemas. Então, eu quero te convidar a refletir sobre isso. A Bíblia, ela nos ensina aqui, nesse versículo 18 de Coríntios 6, que nós temos que fugir da impureza, nós temos que fugir da imoralidade, da prostituição. Sabe por quê? Nós somos mais fortes do que ela. Em relação a Satanás, Deus nos diz: resista e ele fugirá de vós. Em relação à prostituição e impureza, Deus nos diz para fugir. Ele está nos dando uma ordem: fuja, não brinque, não tente ser mais forte, porque você não vai dar conta. Porque o inimigo, ele usa a prostituição como um canal para entrar na nossa vida, deixar marcas profundas e fazer disso uma morada para outros espíritos imundos que vão transformar sua vida de forma dolorosa, triste e amargurada. Então eu quero convidar você, pai, você, mãe, gaste tempo com seus filhos, sente-se com eles, leia a Bíblia, ouça os seus filhos, conheça os seus colegas, saiba o que essa geração está pensando, tenha mais intimidade, saiba com quem eles saem, saiba com quem eles andam. Não é perda de tempo, muito pelo contrário, você está ganhando tempo, você está ganhando com isso. Conheça os seus filhos, oriente-os, mostre o que a Bíblia deseja, o que a palavra de Deus nos ensina. O nosso corpo não foi gerado para o pecado, o nosso corpo não foi criado para a prostituição, o nosso corpo foi criado para a habitação do Senhor. Ele é templo. Você deve ter observado
E se você não observou, volte depois do vídeo, ouça direitinho a palavra. Nela está dizendo que nós não vamos pegar os membros de Cristo e transformá-los em corpos de meretriz, porque cada um de nós somos, né, em Cristo um corpo só. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, vigie, cuide dos seus filhos. Um dia você vai prestar conta para o Senhor dos filhos que Deus te deu. Na verdade, eles não são nossos, nós somos apenas aqueles que estamos cuidando deles aqui, eles são do Senhor. Então, cuide dos seus filhos, oriente-os, ensine-os no caminho que deve andar. Ensine-os a respeitar e a ter temor da palavra do Senhor e a cumprir, porque os seus filhos são a sua herança e a herança do Senhor para nós nessa terra. E que você, meu irmão e minha irmã, que tem vivido uma vida fora dos princípios do Senhor, uma vida de prostituição, se arrependa, volte, reflita, conserte. O Senhor está pronto a te perdoar e vai chegar a hora, no momento certo, no tempo certo, vai chegar o seu príncipe e a sua princesa. E eu quero deixar uma última reflexão para você, menina. As meninas, elas se aproximam dos meninos sempre achando que ele é o príncipe encantado da vida dela. Os meninos não. Os meninos, eles estão querendo se divertir. Então, vigie, cuidado. Muito cuidado aonde você tem colocado o seu pé. Pode ser a sua morte, física e espiritual. Então, que o Senhor te abençoe e que você reflita e conserte os seus erros e tenha uma vida abençoada no Senhor Jesus. Então essa foi a nossa mensagem de hoje, que você possa refletir. Se você gostou, que você possa curtir lá, compartilha, comente, me ajude a divulgar, se inscreva no canal. Eu quero alcançar vidas em nome de Jesus. Seja você também um canal de bênção na minha vida, me ajudando a propagar esta mensagem, esse canal que é para ajudar famílias a se reestruturar e a encontrar o caminho da felicidade no Senhor Jesus. Deus os abençoe. Como hei de viver se nunca só o Senhor pode mudar